Olá, seja bem-vindo ao canal, e hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! O assunto desta noite é tirado de Isaías, capítulo 26, apenas como um título porque realmente não está naquele capítulo. O título é Teus mortos viverão. Para entender isso, temos que percorrer toda a Bíblia e pegar pedaços daqui e pedaços de lá e colocá-los todos juntos. Então nos voltamos agora para o livro de Romanos, capítulo 6. Você o encontrará nos versículos 3 e 4. Estou citando a Bíblia da Nova Era. Acho muito mais claro quando se trata dessa passagem, de fato, muitas passagens. Mas nisso uma pergunta é feita. Nas outras Bíblias eles afirmam, você não sabe, essa passagem foi interpretada, você esqueceu. Toda a diferença do mundo. Você se esqueceu que quando fomos batizados em união com Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte e jazemos mortos. Pelo batismo fomos sepultados com ele e jazemos mortos, para que Cristo ressuscitasse no esplendor de seu Pai. Então vem uma esperança, para que também entremos nesta nova vida. Romanos 6, versículos 3 e 4. Então você e eu, através do que ele chamou de batismo, não significa que o batismo que você e eu experimentamos quando não podíamos experimentá-lo, pois tínhamos apenas alguns dias. Não tem nada a ver com isso, batismo terreno. Ele está nos dizendo, antes de tudo acontecer, você e eu fomos incorporados em um só corpo, todos nós, e jazemos mortos. E então, como a vida saindo das profundezas, como a semente caindo na terra, a menos que a semente caia na terra e morra, ela permanece sozinha, mas se morrer, dará muito fruto. O mistério da vida através da morte. Então, todos nós temos união com Cristo. Você não pode pensar agora, se você crê nisto, em Deus como outro, não pode ser outro. Assim nos é dito, como um corpo é um e tem muitos membros, assim é em Cristo. Por um Espírito, todos nós fomos batizados em Cristo, e todos foram dados a beber de um Espírito. Romanos 12. Versículo 4. Nós vamos, que você pode ver. Eu digo quem é você, e ao responder você diz, eu sou John. E antes que você vá mais longe eu posso te parar e virar para outro e tudo começará, eu sou, e então eles dirão fulano de tal. Todos dizemos a mesma coisa. Você me pergunta quem é você? Eu sou. Posso dizer Neville. Posso dizer que sou americano por adoção, posso dizer qualquer coisa, mas antes de dizer qualquer coisa, primeiro digo, eu sou. Então todos nós somos feitos para beber de um Espírito e esse Espírito é Deus. Não há nada mais. Portanto, Deus não é outro. Até que isso entre na consciência do homem e permaneça lá e ele se alimente disso, ele morrerá em desespero. Então, você se esqueceu? Ele perguntou. Então, todos nós nos esquecemos. Bebemos profundamente do Espírito e jazemos mortos, e agora estamos prestes a ser ressuscitados, levantados do estado de morte. Mas como simplesmente morremos? Agora deixe-me contar uma história. É tirado de 1 Reis, capítulo 13. É uma história estranha, mas uma história fascinante o capítulo inteiro, não apenas um verso. E o homem de Deus veio de Judá pela palavra do Senhor, e veio a Betel. Ao chegar a Betel, ele pronunciou isso não chamaria de maldição, mas de profecia no altar de Betel, pois era usado para idolatria, e disse que seria destruído e todas as cinzas seriam derramadas. O rei, Jeroboão, cujo nome significa simplesmente que o povo se multiplique,
Que se torne numeroso ou incontável como as areias do mar. Esse é o nome dele. É isso que significa. Ele estava no altar e quando esta profecia foi feita contra o altar de Betel, o rei estendeu a mão para ferir e o rei disse: segure-o, este homem de Deus. E, ao fazê-lo, sua mão enrijeceu e murchou, de modo que não pôde trazê-la de volta a si. E ele sabia que estava na presença do homem de Deus. Então ele disse ao homem de Deus: rogue ao Senhor teu Deus para restaurar minha mão. E assim o homem de Deus suplicou ao seu senhor e a mão foi restaurada ao seu estado anterior. Então o rei lhe disse: venha à minha casa, refresque-se e coma e beba comigo. Ele disse: pela palavra do Senhor, não posso comer neste lugar, nem beber neste lugar, nem posso voltar pelo caminho por onde vim. E assim, ele começou de uma maneira diferente. Então havia um velho profeta em Betel, e seu filho veio até ele e lhe contou sobre o homem de Deus e o que ele havia feito ao altar de Betel. O velho disse ao filho: em que direção ele foi? E o filho apontou a direção para onde o homem de Deus partiu. Então ele disse: sela meu jumento. Então o jumento foi selado e o velho profeta começou a procurar o homem de Deus. Quando ele veio a ele, ele o encontrou debaixo de um carvalho. Pense em termos de Abraão, o pai das multidões encontradas debaixo do carvalho, como você lê no capítulo 18 de Gênesis. E ele lhe disse: eu também sou profeta. Um anjo do Senhor me disse: vem atrás de ti, janta comigo, come comigo e bebe comigo. Mas ele disse: eu não posso, porque o Senhor me disse. Ele disse: eu sou o profeta e anjo do Senhor. Claro, o anjo mentiu. Era um anjo mentiroso. E assim ele fez, acreditando que era da voz de Deus. Tendo jantado, então o velho profeta lhe disse: por que você desobedeceu à voz do Senhor, seu Deus? Você não será sepultado no túmulo de seus pais, uma bela maneira de dizer que você não chegará em casa. Você morrerá no caminho. Então o profeta selou o jumento e o deu ao homem de Deus. O homem de Deus começou sua cavalgada e um leão o destruiu. Um leão veio do nada e o matou. Então o povo passou e aqui estava o jumento, aqui estava o leão, e aqui estava o homem de Deus morto. Então, quando as notícias chegaram ao velho profeta, o velho profeta saiu em busca e encontrou estes três: o homem morto, o homem de Deus, e o jumento e o leão. O leão o matou, mas não o comeu, e o leão não despedaçou o jumento. Agora você lê essa história e diz: do que se trata? Que história gloriosa! O homem de Deus desobedeceu a Deus. Bem, então quem o fez desobedecer? Agora voltamos a Romanos, o capítulo 11 do qual citamos anteriormente. No capítulo 11 é dito que Deus entregou todos os homens à desobediência, para que tenha misericórdia de todos, versículo 32. Então, quem está fazendo o papel? É tudo Deus. Não há nada além de Deus. Agora este capítulo 11 termina com esta nota, que Deus é a fonte, o guia e o objetivo de todas as coisas. A fonte, o guia e objetivo de todas as coisas. Não há nada além de Deus. Deus não é outro. Ele entregou todos à desobediência, para que possa ter misericórdia de todos. Então, a menos que eu morra, disse Deus, tu não podes viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e tu comigo. Blake, Jerusalém, placa 96. Você não poderia respirar se não fosse por esta morte do homem de Deus, e quando morremos somos sepultados na mesma sepultura. E assim, o homem cansado entra em sua sepultura, sua caverna, e ali encontra seu Salvador naquela sepultura. Então, quando eu morrer, como o profeta que foi enganado pelo assim chamado anjo de Deus, eu sou sepultado na sepultura com Deus. Então, a pergunta é feita:
Você se esqueceu quando fomos batizados em união com Cristo Jesus que fomos batizados em sua morte? Que pelo batismo fomos sepultados com ele e jazemos mortos, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos no esplendor do Pai, assim também nós andemos neste novo modo de vida. Romanos 6, versículo 4. Agora eu digo que a experiência deve selar a verdade das Escrituras. Todo mundo vai ter essa experiência, mas todo mundo deve ser selado apenas pela experiência. Ele disse: a palavra é verdadeira, cada palavra dela é verdadeira. Bem, eu poderia contar inúmeras histórias para mostrar a sobrevivência, mas não é disso que a Bíblia está falando. A sobrevivência é, isso eu sei. Como disse Blake, a morte desperta para a geração. Isso eu sei por experiência própria. A morte desperta para a geração. Ó Senhor, levanta-te e rasga o véu. Eu não quero despertar para a geração, eu tenho isso aqui. Eu vivo em um mundo de geração, e toda morte, a menos que seja ressuscitada, desperta a geração. Levanta-te, Senhor, e rasga o véu, rasga-o para que não haja mais geração no meu mundo. Pois, todos os mortos são restaurados à vida apenas para morrer novamente, como nos disse no capítulo 20 do livro de Lucas. Quando somos questionados pelo saduceu, e o saduceu simplesmente é o homem que não acredita na ressurreição. Esse é o homem sábio do mundo, o cientista de hoje, a mente brilhante que entende a estrutura do mundo físico. E ele não pode encontrar a alma, não importa como ele abra o cérebro. Ele não consegue encontrar nada que possa sobreviver à dissolução do corpo. E assim eles são chamados no mundo antigo de saduceus que não criam na ressurreição. E eles lhe disseram: Mestre, Moisés na lei disse que quando um homem morre e não deixa filhos e tem um irmão, o irmão deve se casar com a viúva para criar filhos para seu irmão. Bem, havia 7 irmãos. E uma morreu, sem deixar descendência, e a segunda a levou. Ele morreu sem deixar descendência, o terceiro a levou, e finalmente todos eles se casaram com ela e não deixaram descendência, e finalmente ela morreu. De quem será a esposa na ressurreição? Ele responde: os filhos desta idade se casam e são dados em casamento, mas os que são considerados dignos de atingir aquela era e a ressurreição dos mortos, não se casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque agora são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Lucas 20, versículos 28 a 36. Ele distingue entre esta era que ele chama de a idade da morte, e aquela que é a idade da vida. Então Blake estava certo, os mortos despertam para a geração. Eles não percebem que este é o mundo da morte, nenhum de nós percebe. Achamos que este é o mundo da vida, e quando um homem vai para a sepultura, esse é o mundo da morte. Não, isso é simplesmente passar por um pequeno véu para estar mais uma vez desperto para a geração. Você é restaurado à vida, automaticamente inserido em sua maravilhosa sequência de tempo mais adequada para o despertar como ser que você realmente é, que é Deus. Este é um estado de sono autoimposto, um sono tão profundo que parece a morte. Como lhe é dito, na grande eternidade, aqueles que contemplam a morte disseram assim: o que parece ser é para aqueles a quem parece ser, e produz as mais terríveis consequências para aqueles a quem parece ser, mesmo de desespero e morte eterna. Mas a divina misericórdia vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Jerusalém, placa 36. Então, enquanto estamos aqui, o que parece ser é para aqueles a quem parece ser, e é mais produtivo, seja para algo adorável ou algo horrível. Mas é apenas um grande sonho. Você e eu estamos no corpo de Cristo, e estamos aqui sonhando até que Ele nos desperte em seu corpo como esse corpo, como esse Cristo. Não há 2 Cristos. Então, quando despertamos, o corpo dele é nosso corpo,
e ele e eu somos um. Somos todos um no final. Então, naquele dia o Senhor será um e seu nome um. Todos despertam, mas em nosso próprio bom tempo, isto é, em seu bom tempo. Mas quando despertamos somos Ele, portanto, está realmente em nosso bom momento. Seja por algo adorável ou algo horrível. Mas é apenas um grande sonho. Então, nós realmente sobrevivemos. Eu poderia falar de inúmeros casos em que sei por minha própria experiência e pela experiência de meus amigos, que compartilharam comigo suas experiências em continuidade. Para você conhecer alguém que morreu, muitos anos atrás, enquanto eu estava aqui nesta cidade, no primeiro ano que eu vim aqui, meu secretário morreu. Recebi um telegrama dizendo que Jack estava morto. Bem, Jack não tinha ninguém além do orador. Ele tinha uma irmã morando em algum lugar, onde eu não sabia. Ela apareceu no último momento para tirar algum dinheiro de mim, eu sei. Mas antes disso, eu não sabia nada dele e Jack nunca respirou nada de nenhum parente. Ele era simplesmente um lobo solitário. Ele simplesmente morreu em um dia quente de agosto quando eu estava aqui, meu primeiro ano. Então voltei e cuidei do funeral. Enterrei-o em Haverstraw, Nova York. Minha cunhada sempre me dizia: eu te amo porque você cuida da minha irmã, mas não acredito em uma palavra do que você diz. Não acredito em imortalidade. Acredito que somos imortais apenas pelos lombos, nossos filhos que são nossa extensão neste mundo. Eu disse a ela: você não é uma boa cristã. Ela disse: ah, sim. Bem, ela é um pilar de sua igreja, a Igreja Episcopal. Então eu disse: como você pode dizer que é um bom cristão e dizer que não há imortalidade? Ora, as pedras fundamentais do cristianismo são a paternidade de Deus, a fraternidade do homem e a vida eterna. Você não pode remover uma dessas pedras e não derrubar a coisa toda. Então você diz que é um bom cristão, mas não acredita na vida eterna. Você pode ter os dois primeiros, paternidade de Deus, fraternidade do homem, mas você não pode apagar o terceiro, pois este é um Deus de vivos, não um Deus de mortos. Ela disse: ainda não acredito em seus ensinamentos. Tudo bem. 6 meses se passaram depois que Jack morreu. Uma noite em questão, estou totalmente acordado, mas não estou neste mundo, estou naquele mundo, através deste pequeno tecelão, é uma espécie de um pequeno véu fino entre aqui e ali. E então, aqui está Jack de pé no meu quarto, e aqui está minha cunhada, e ela me disse: ainda não acredito no que você ensina, sabe? Eu disse: bem, como você pode dizer isso e ver Jack? Ela me disse: o que Jack tem a ver com isso? Eu disse: Jack morreu, você sabe. Voltei e o enterrei. Nesse momento, seu rosto se torna consciente da verdade do que eu disse. Ela está totalmente consciente de que Jack morreu e ela está vendo Jack. Mas Jack agora intercede e Jack disse: quem está morto? Eu disse: Jack, você não está morto, mas você morreu. Ele disse: isso é estúpido. Não estou morto, mas morri. Eu disse: Jack, você morreu. Voltei da Califórnia e enterrei você. Você está enterrado. Aquele corpinho que você usava está enterrado agora mesmo em Haverstraw, em Nova York. Com isso, ele pensou que a coisa toda era estúpida. Eu disse: vem aqui. Ele fez. Eu disse a Al: vou te mostrar como ele é sólido. Eu coloquei minha mão desta forma em sua coxa e apertei. Eu disse: você vê que minha mão não passa pela coxa, ele não é feito de teia, ele é tão sólido quanto eu, como você. E Jack fez isso comigo como faria neste mundo. Ele disse:
Tira a mão, assim, e deu um tapa na minha mão com a mão de uma forma muito amigável. E de repente a coisa toda, depois de mais algumas cenas, então a coisa toda se dissolveu. Eu poderia multiplicar essas experiências da realidade da continuidade. Jack não se transformou nem um pouquinho, nenhuma mudança em Jack, o mesmo Jack que era aqui. Eu digo, a morte aqui é simplesmente uma passagem por uma porta onde você não pode vê-los deste lado, e eles são restaurados à vida para continuar. É um estado contínuo, mas a ressurreição é descontínua. É um mundo completamente diferente, coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles naquele dia da ressurreição. E a ressurreição está acontecendo agora a cada momento, pois todos nós somos um em Cristo Jesus. Quando acordamos, não somos outro, nós somos Cristo Jesus, e esse corpo que usamos é o corpo glorioso de Deus. E não é outro, tudo um. Então eu posso dizer, quando a pergunta é feita, você esqueceu? Sim, todo o vasto mundo se esqueceu. Você se esqueceu de quando foi batizado em Cristo Jesus, nessa união com Ele, e que esse batismo significava a morte com Ele. Bem, o velho profeta sabia disto. Quem quer que tenha escrito aquele livro dos reis, aquele capítulo 13, ele sabia disso. Então, quando eu morrer, me enterre na sepultura com o homem de Deus. E posso lhe dizer, todas essas experiências que você vai ter, você também será chamado de homem de Deus e poderes estranhos serão seus. Na primeira noite em que fui chamado de homem de Deus, encontrei-me em uma área estranha, parado na entrada de uma caverna. E nessa caverna vivia a coisa mais horrível, de aparência monstruosa, a bruxa das bruxas, uma coisa horrível instruindo uma ninhada de crianças no mau uso da imaginação, mau uso completo. As bruxas de Maquibé não tinham nada comparado a essa coisa. Ela olhou para cima e gritou comigo e me chamou de homem de Deus, e disse, homem de Deus, o que você tem a ver comigo? Bem, do que lhe dizia a respeito, ela sabia que era impotente na minha presença. Mas eu não levantaria, naquele momento, eu não levantaria um dedo para impedir seu mau uso do meu poder. Pois Cristo Jesus nas Escrituras é descrito como o poder e a sabedoria de Deus. Você lê isso no primeiro capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Jesus Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, versículo 24, apenas um poder, apenas uma sabedoria. E assim, o poder é Cristo. Você está no meio de algum uso indevido do poder que é seu, que você é você mesmo, e você não levantaria um dedo para mudar. Tudo tem que ser feito. Então, uma segunda vez que me deparei com esse mesmo poder estranho, me encontrei em uma cidade que eu conhecia tão bem, mas que havia mudado. Tudo havia mudado. Cheguei a um entroncamento e pensei, bem, esta é uma mudança radical da cidade desde a última vez que a vi. E um policial vestido de preto do outro lado, a voz da autoridade. Seja um rei, um soldado ou um policial, qualquer forma de uniforme seria de autoridade. Aqui está a lei. Pode ser Jeroboão como rei ou pode ser um simples policial do outro lado, neste caso, um simples policial. Enquanto eu olhava ao redor imaginando essa mudança radical, ele correu pela praça e me pegou pelo braço e começou a me levar embora. Perguntei a ele, o que você está fazendo? Ele disse, suas ações parecem suspeitas para mim. Eu lhe disse, pelo insulto ao homem de Deus, sua voz agora está quieta e a mão que me tocou está tão quieta quanto a voz. E eles eram. Ele não conseguia mover a mão e não conseguia falar, e a expressão em seu rosto era de medo absoluto. Então essa cena chegou ao fim. Então eu sei que todas essas coisas das Escrituras são verdadeiras, e toda criança nascida de mulher deve experimentar isso. Enquanto ele desperta em nós, você é o homem de Deus enganado por você mesmo,
por um falso profeta mentiroso. Pois no princípio havia apenas Deus que enganou o homem, o primeiro homem. Para você, a palavra Yoda, Val, em sua base, embora interpretemos como eu sou, boa interpretação, é verdade, ainda é um significado primitivo. O significado primordial era cair ou fazer cair, soprar ou fazer explodir. Então, quem causou a queda foi Yoda, Val, o eu sou. Então eu me deixei cair por propósitos além do sonho mais louco do homem neste nível. Assim, a coisa toda é feita por Deus, Ele é a fonte, agora é através de Deus, e o objetivo é Deus. Assim cristalizou e tomou para si o limite da contração, o limite da opacidade que é o homem, e então ele começa a irromper daqui, porque não há limite para a translucidez e nenhum para a expansão. Começa a explodir além do sonho mais louco. Mas ele tomou para si, como a historinha da semente, o grão de trigo, cai na terra e morre, se não cair, fica só. Mas, se cair e morrer, produzirá muito. E assim, aqui estamos nós, o grande grão de semente, todos reunidos em um corpo, um espírito, e todos bebemos daquele espírito, para que todos possamos dizer, eu sou. E embora possamos dizer, eu sou, e fazer maravilhas neste mundo pelo uso sábio, ou mesmo pelo mau uso da imaginação, é o mesmo poder. Um dia, subitamente despertamos de tudo e entramos no mundo chamado mundo da ressurreição, não continuidade, mas descontinuidade. Começa a explodir além do sonho mais louco. Mas ele tomou para si, como a historinha da semente, o grão de trigo, cai na terra e morre, se não cair, fica só. Mas, se cair e morrer, produzirá muito. E assim, aqui estamos nós, o grande grão de semente, todos reunidos em um corpo, um espírito, e todos bebemos daquele espírito, para que todos possamos dizer, eu sou. E embora possamos dizer, eu sou, e fazer maravilhas neste mundo pelo uso sábio, ou mesmo pelo mau uso da imaginação, é o mesmo poder. Um dia, subitamente despertamos de tudo e entramos no mundo chamado mundo da ressurreição, não continuidade, mas descontinuidade. Começa a explodir além do sonho mais louco. Mas ele tomou para si, como a historinha da semente, o grão de trigo, cai na terra e morre, e se não cair, fica só. Mas, se cair e morrer, produzirá muito. E assim, aqui estamos nós, o grande grão de semente, todos reunidos em um corpo, um espírito, e todos bebemos daquele espírito, para que todos possamos dizer, eu sou. E embora possamos dizer, eu sou, e fazer maravilhas neste mundo pelo uso sábio, ou mesmo pelo mau uso da imaginação, é o mesmo poder. Um dia, subitamente despertamos de tudo e entramos no mundo chamado mundo da ressurreição, não continuidade, mas descontinuidade. Mas, se cair e morrer, produzirá muito. E assim, aqui estamos nós, o grande grão de semente, todos reunidos em um corpo, um espírito, e todos bebemos daquele espírito, para que todos possamos dizer, eu sou. E embora possamos dizer, eu sou, e fazer maravilhas neste mundo pelo uso sábio, ou mesmo pelo mau uso da imaginação, é o mesmo poder. Um dia, subitamente despertamos de tudo e entramos no mundo chamado mundo da ressurreição, não continuidade, mas descontinuidade. Mas, se cair e morrer, produzirá muito. E assim, aqui estamos nós, o grande grão de semente, todos reunidos em um corpo, um espírito, e todos bebemos daquele espírito, para que todos possamos dizer, eu sou. E embora possamos dizer, eu sou, e fazer maravilhas neste mundo pelo uso sábio, ou mesmo pelo mau uso da imaginação, é o mesmo poder. Um dia, subitamente despertamos de tudo e entramos no mundo chamado mundo da ressurreição, não continuidade, mas descontinuidade. Agora, aqui está uma história que me contou na semana passada. Uma senhora disse que comprou uma franquia,
Não me disse a natureza da franquia, para descobrir logo depois de pagar por ela que o presidente da empresa era uma fraude. E assim, o investigador do centro pediu que ela conseguisse uma cópia fotostática do cheque que ela pagou. Mas, ela disse, eu não pude mostrá-lo porque era um cheque dado a mim por baixo e indicou os corretores. Eles venderam algumas ações minhas por pouco mais de $3.000, e eu peguei aquele cheque e o endossei para a pessoa com a empresa para a franquia, e não pude apresentar o cheque. Isso foi na companhia de Bash. Mas apliquei esse princípio e continuei trabalhando nele, assim como você ensina. 4 meses se passaram e Bash me ligou e disse que o cheque emitido para você por mais de $3.000 não passou pelo banco, portanto, nós acabamos com isso. É muito longo, e agora vamos emitir outro cheque. E assim, ela recebeu cada centavo de volta. Como esse cheque não passou, quem sabe? Ela disse, nunca ouvi falar disso antes, mas, no entanto, tenho todo o dinheiro que dei a essa suposta fraude. Bem, ele pode ter sido uma fraude aos olhos dela e talvez ele tivesse essa intenção, mas é Deus. Talvez esta história maravilhosa de ter fé na promessa de Deus, na lei de Deus e que tudo o que você deseja neste mundo, acredite que você recebeu e você receberá. Marcos 11, versículo 24. Mesmo que a razão negue e seus sentidos neguem e tudo negue, você poderia em um momento como esse, sabendo que o homem é uma fraude, ou você acredita que ele é, e você deu a ele mais de $3.000, e o tempo passa, e você não consigo localizar o cheque porque não era seu cheque pessoal, era um cheque que você endossou que você recebeu do seu corretor, da Baixa indicou, e você poderia diante de todos que ainda acredita que você recuperá-lo e sentir a realidade disso, e realmente acreditar na realidade do ato imaginário. Bem, ela fez. Agora, o que causou o deslocamento desse cheque ela não sabe e não se importa, ela tem o dinheiro de volta. Então Bash ligou e disse, não passou, então paramos e agora vamos emitir outro cheque em vez disso. Então eu digo a todos aqui, não importa o que o mundo vai te dizer, quando você souber o que você quer, assuma que você tem e então ande como se fosse verdade. Mesmo que você ainda não tenha ressuscitado dos mortos, enquanto você está sonhando, sonhe sonhos nobres. Pois esta morte de que fala a Escritura é a morte de um sono profundo, esta é a morte, pois no capítulo 2 de Gênesis nos é dito, e Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e ele dormiu. Capítulo 2, versículo 21. Nada é dito sobre acordar aquele homem até que Cristo desperte. Assim, em toda a Bíblia, a ordem é, ou o apelo é levanta-te. Por que dormes, ó Senhor? Salmo 44, versículo 23. Não outro, Deus é aquele que caiu nesse estado. É Deus no homem que está sonhando. E a Bíblia reconhece apenas uma fonte de sonhos. Todos os sonhos, todas as visões procedem de Deus, seja um sonho acordado ou o sonho da noite. Jó 33, versículo 14, Números 12, versículo 6. Então, por que não ter sonhos lindos se tudo vem da mesma fonte? Seu sonho produz um efeito no mundo. Ele pode tanto assustá-lo até a morte, seu próprio sonho, ou iluminá-lo. Assim, todos aqui podem sonhar os sonhos mais maravilhosos do mundo, porque vem de Deus, e todas as coisas são possíveis para Deus. Então, nesta história de não a morte, na verdade, embora você os veja morrer, posso lhe dizer, e multiplicá-lo muitas vezes, quando conversei com amigos, que a continuidade do mesmo estado, o mesmo padrão neste mundo. Mas como Blake, deixe sua oração ser levanta-te, ó Senhor, e rasga o véu. Você inverte todas as correntes da vida quando o véu é rasgado de alto a baixo,
E então o que sai em geração se transforma em regeneração e você ascende a um mundo completamente sujeito ao seu poder imaginativo. Não espere por isso. Você agora é Deus e cria simplesmente imaginando. Nesse estado, você ainda é Deus, mas em estado de sonho, e estamos tendo pesadelos, sonhos horríveis. Na semana passada comprei o New York Times de quarta-feira. Para te mostrar que não existe nada neste mundo chamado ficção, não acredite, não existe ficção. Se você concebe algo e chama isso de ficção porque não é baseado em fatos externos, você pode pensar, bem, isso é ficção porque não tenho nenhum fato externo para apoiar minha teoria ou minha imaginação. Não acredite. Há um mês, 2 dos meus amigos, que vêm comigo todas as semanas aqui, e minha esposa e eu fomos ver uma foto. Aqui estava esta comédia ambientada na Grécia e na Turquia, e a história é o enredo para roubar esta fabulosa espada cravejada de joias que estava sob forte guarda na Turquia. Eles tinham essa maneira fantástica de conseguir essa espada. Bem, eles entenderam, mas eles foram pegos e presos. Enquanto todos estavam na cadeia, quem tinha a ideia era uma mulher, e os homens eram simplesmente ferramentas da ideia dela. E assim, eles foram separados pelos trilhos. Ela está de um lado, e quando a cortina está descendo, ela disse para os homens do outro lado, todos em trajes de prisão: eu tenho uma ideia. As joias na Rússia. Conheço uma passagem secreta para aquele museu fabuloso lá. Bem, esta semana, na quarta-feira passada, na primeira página do New York Times, a Rússia revelou pela primeira vez este fantástico roubo que ocorreu a esta espada preciosa no ano passado na Rússia. A maneira mais original que eles entraram naquele museu e pegaram essa espada cravejada de joias. Eles finalmente o localizaram. Eles não divulgaram isso nos jornais da Rússia até que resgataram a espada. Demorou cerca de 1 ano para que pudessem descobrir para onde os ladrões o haviam levado. No mesmo jornal, 2 artigos diferentes. Um diz que tais coisas não poderiam acontecer na Rússia, como poderiam acontecer em um país capitalista. Mas aconteceu na Rússia. Assim como essa suposta ficção só para dar boas risadas, porque enquanto a cortina está descendo aqui ela está em seu uniforme de prisão e ela tem outra ideia que vai colocá-los na cadeia novamente. Eu digo que não há ficção. Você pode sentar aqui sozinho e pensar, mas ninguém sabe o que estou pensando. Nenhuma coisa que você faz no escuro é mantida no escuro, é sempre revelado na luz. E assim, você poderia estar esta noite em uma masmorra e poderia odiar o mundo e se perder no ódio e ser a causa invisível do conflito mais ardente. A causa não precisa brotar dos líderes do mundo de forma alguma. Alguma mulher em um calabouço pisando no lagar do ódio poderia produzir o conflito real de amanhã. Para que ninguém realmente possa impedi-lo, porque quem pode impedi-lo de fazer isso? Você é um sonhador. E enquanto você está no estado de sono ainda não despertado, ainda não ressuscitado, depende inteiramente de você usar seu talento, que é o talento de sonhar. Se você ouvir alguém que conhece a história e acreditar nele, você interromperá o sonho ruim e produzirá o sonho bom, mas ainda assim um sonho, na esperança de que não demore muito para que você seja ressuscitado desta roda de recorrência e entre no mundo da ressurreição. Estamos todos destinados a entrar nesse mundo de qualquer maneira. Eu lhe digo, toda a história registrada nas Escrituras é verdadeira, e é tudo sobre você, cada palavra é sobre você. Então você é aquele que ele criou no começo, então você pode realmente dizer, antes que o mundo existisse, eu sou. Porque, antes que a coisa seja feita, o Criador deve existir. Então, antes que o mundo existisse, eu sou. E se no princípio eu estava realmente pelo batismo unido no corpo de Cristo Jesus e sepultado com ele, bem, então, antes que o mundo existisse, eu sou. Posso dizer que quando o mundo deixar de existir,
eu existirei. Pois eu sou um mundo dentro de mim, toda vasta coisa está contida dentro de mim, e agora estou sonhando. Você não pode conceber algo neste mundo que não seja possível para Deus, você não pode conceber isso. Tudo o que se pode imaginar é uma imagem da verdade. Poderia ser um estado horrível, mas ainda é verdade. Então esta noite, apelo a todos que tomem o conceito mais glorioso de si mesmo, de seus amigos e de seu círculo, e, embora no momento tudo o negue, ouse acreditar que é verdade. Apenas ouse acreditar que é verdade e sinta-se nesse estado como se fosse verdade, e então deixe-o se desdobrar em seu mundo. Ele vai. Nenhum poder do mundo pode pará-lo. Então aqui, quando você for para casa, leia aquele capítulo 13 do livro de 1 Reis, e enquanto você o lê, coloque-se no lugar do homem chamado Homem de Deus. Ele vem de Judá. Agora um leão o matou. Isso é tudo imagens, belos símbolos. As palavras para espalhar na Bíblia, e ele os espalhou por toda a face da terra. Eles eram um povo com uma língua, e o Senhor disse: desçamos e os espalhemos, e os demos todas as diferentes línguas da terra para que não se entendam. A palavra traduzida como disperso, nas Escrituras é definida na concordância bíblica como a queda. Pois aqui eu aponto desta maneira, então espalho, ainda está ligado, um corpo muitos membros, mas um corpo. E assim ele a quebra e se fragmenta. Assim, a queda o matou ao ser disperso. Então ele era simplesmente um ser disperso ou uma rocha fragmentada. Então você é informado nas Escrituras, você se esqueceu da rocha que te gerou. Deuteronômio 32, versículo 18. Então a rocha está fragmentada e nós somos todos os pedaços. Mas quando estamos reunidos, formamos um corpo, um espírito, um Deus, e somos esse ser. Então você toma hoje à noite e tenta, não custa nada. Não lhe custa um centavo imaginar que as coisas são como você gostaria que fossem, e ver como elas se moldam em harmonia com sua suposição. Você permanece fiel à sua suposição e todos eles se tornam um sonho projetado, objetivado, em seu mundo, pois estamos sonhando até despertarmos do sonho. Agora vamos entrar no silêncio.